Bem, amigos, falamos aqui com imagens diretas de 1997. Para você que é torcedor vascaíno, sabe muito bem que esse ano é um ano histórico para a torcida do Vascão. É o ano do tricampeonato brasileiro, que utilizou esse manto sagrado aqui, patrocinado pela Capa na época. E esse manto, realmente é incrível e você deve lembrar muito bem. E esse vídeo é para você recordar, para você relembrar todos os lances e detalhes aí que rolou nesse ano de 1997. Vamos fazer um raio-x aqui dessa campanha do Vascão, desde lá do Carioca até o final do Brasileiro desse ano. E vamos detalhar também sobre o elenco do Vasco nesse vídeo. Agora é o seguinte, nos ajude a chegar a 1000 inscritos aqui no canal Amantes do Futebol. Se a gente chegar em 1000 inscritos, a gente vai colocar uma estrela aqui no nosso escudo da Amantes do Futebol. Então nos ajude a chegar e se inscreva também para não perder nenhuma novidade aqui sobre as camisas históricas, sobre os títulos históricos dessas camisas retrô. Então vamos deixar de papo e vamos pro vídeo. Então o Vasco começa essa jornada lá no Campeonato Carioca, no começo do ano. Ele acaba se classificando em segundo colocado no Campeonato Carioca. O Gigante acaba sendo o segundo colocado, atrás apenas de Botafogo. Os dois disputam a Taça Guanabara. E deu melhor para o Fogão nessa final. Torcidas de Botafogo e Vasco fazem um espetáculo no Maracanã. 81.900 pagantes. Preto e branco são as cores de um domingo de Páscoa. Os orelhões do estádio também estão vestidos a caráter. Os personagens do jogo resumem a decisão do título em poucas palavras. Muita adrenalina. Garra, disposição. A partida não é tão simples assim para Edmundo, que leva o time para o ataque na base da raça. Tenta decidir tudo sozinho, sem sucesso. Ele tromba, cai, se levanta, mas não finaliza. Esse é o maior defeito do Vasco. Almir tem a chance, mas não aproveita. O Botafogo prefere não arriscar e se protege bem. Gonçalves organiza com eficiência a zaga alvinegra. A falta cobrada por Ramon quase muda o rumo da decisão. A bola para na trave, não entra por pouco. No segundo tempo, Edmundo tem uma oportunidade parecida. Ele desperdiça e se desespera. O Botafogo toca a bola, espera o momento certo para tentar o gol. Aos 35 minutos, Marcelinho cruza e Gonçalves completa de cabeça. Botafogo 1-0. 32 anos atrás, os jogadores do Botafogo não puderam comemorar esse título. Na primeira decisão da Taça Guanabara em 1965, 140 mil torcedores superlotaram o Maracanã. Vitória do Vasco por 2-0. Hoje, a torcida do Botafogo não precisa esperar terminar a partida para comemorar. A festa é completa com o apito final. O Botafogo invicto com 12 vitórias também é 100% alegria na comemoração do título da Taça Guanabara depois de 29 anos de jejum. Só tem que agradecer a Deus por isso. O Botafogo também vence o segundo turno do Carioca nesse ano de 97. E o Vasco vence o terceiro turno. Era um molde da época ainda no Campeonato Carioca. Hoje tudo já mudou, mas era dessa forma. E sendo dessa forma, o Botafogo acaba tendo a vantagem na grande final do Campeonato Carioca, que vai ser contra o campeão do terceiro turno, que seria o Vasco, que levou a melhor nesse terceiro turno. E a final é disputada pelos dois em 2 jogos. Na primeira partida, o Vasco vence por 1-0. Porém, na segunda, o Botafogo vence por 1-0 e pela vantagem de ter sido campeão nos 2 primeiros turnos, o Botafogo leva a melhor e o Vasco é vice-campeão carioca em 1997. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, num ataque do Vasco, Juninho cruzou na área, o zagueiro Wilson falhou e Ramon fez 1-0. Aos 45 do segundo tempo, Edmundo, com a bola dominada, irritou o zagueiro Gonçalves ao fazer a conhecida dança da bundinha. No final da partida, Luizinho do Vasco e Djair do Botafogo trocaram insultos. Os dois times voltam a se enfrentar amanhã. Um grupo acostumado a ganhar decisões em vários clubes. Jogadores loucos para se vingar do deboche de Edmundo no jogo anterior.
Mas a vingança não seria possível se Wagner não fizesse 2 defesas preciosas no primeiro tempo. O Botafogo segurou a pressão e conseguiu equilibrar. Um segundo tempo morno, com os times correndo poucos riscos. A sorte não sorriu como de hábito para Ailton, que saiu machucado. Desta vez ela reservou seus caprichos aos pés espontâneos do ex-reserva Dimba. Um golaço decisivo que fez as coisas voltarem ao seu lugar. Os 12 minutos de festa até o apito final fizeram lembrar a campanha muito superior do Botafogo em todo o campeonato. Com ou sem bagunça, a justiça foi feita. 7 anos depois, o Botafogo volta a ser campeão estadual com um herói à moda alvinegra, o talismã Dimba. No outro jogo eu tenho certeza que eu não fui bem, mas eu encontrava eles na rua e eles me davam apoio, falavam que confiavam em mim e que eu sou ídolo deles, então eu adoro a todos. Nem bem começa a festa, os jogadores liderados por Gonçalves vão rebolar de costas para a torcida do Vasco. A vingança agora está completa. O elenco de 97 começou a ser montado pelo vice-presidente do Vasco, o Eurico Miranda, de forma despretensiosa. Ele queria realmente repatriar o Edmundo, né, um cria da base do Vasco aí, lá no começo dos anos 90, repatriar o Edmundo que estava se despontando bastante e trazer jogadores que fizessem com que o time jogasse para ele, que a bola chegasse com qualidade para ele lá na frente. E assim foi, né? A contratação de Evair também como atacante, Mauro Galvão, Edivan, são vários jogadores que fizeram história, né? E realmente era de forma despretensiosa. Eram jogadores até em fim de carreira, aí, como o Mauro Galvão, que ficou no Vasco até 2000, mas começou essa jornada dele em 97, né? Essa montagem do elenco. Então vamos passar aqui os nossos 11 titulares do Vasco em 1997. Carlos Germano no gol. Valber, Felipe, Odivan e Mauro Galvão. Felipe, maestro. Luizinho, Nasa, Juninho, Pedrinho, Ramon e Edmundo. E também Evair no ataque. O técnico era Antônio Lopes. Quem se lembra desse elenco aí, hein? Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro. O Vasco entra no Campeonato Brasileiro, uma disputa que nesse ano tinha 26 equipes. Na primeira fase, o Vasco jogou com as 25 equipes, mantendo uma ótima regularidade e se tornando o primeiro colocado nessa primeira fase. O Vasco acabou conquistando 54 pontos com atuações de Gala, de Edmundo e Evair. Foram vários gols, inquestionável essa primeira fase do Vasco no Campeonato Brasileiro. O talento de Dodô logo aos 2 minutos de jogo, numa meia bicicleta genial. 8º gol dele, artilheiro da competição. O empate do Vasco só não saiu graças à ótima defesa de Rogério na cabeçada de Mauro Galvão, ainda no primeiro tempo. No segundo, o São Paulo não se empenha. O Vasco é mais corajoso, se arrisca no ataque e consegue o gol de empate aos 23 minutos na falta cobrada por Evair. O treino do dia anterior valeu a pena. É um trabalho que chute é feito, né? São detalhezinhos do futebol em que nos 90 minutos aparece uma ou duas oportunidades e é preciso estar bem para bater e fazer. A vitória no último minuto começa no calcanhar de Evair e termina no chute de Pedrinho, que garante a primeira vitória do Vasco no campeonato. O gol de Pedrinho mantém uma escrita: o São Paulo nunca venceu o Vasco em São Januário em campeonatos brasileiros. Eu tive a felicidade do Evair dar um toque excelente para me deixar na cara do gol e só foi complementar. Tempo que o Maracanã não via uma arrancada e um chute tão bonito de um desconhecido. Jorginho é meio-campo emprestado pelo Olaria. Pedrinho, meio-campo de 20 anos, era tão desconhecido quanto. Os dribles começam a virar notícia. E desde quando se tem notícia de um goleiro tentando driblar Edmundo? Klemer é o nome do pioneiro. Edmundo não foi driblado, mas também não driblou. Lúcio driblou, mas errou na pontaria. Júnior Baiano também errou. Para sorte dele, errou uma espécie de coice no zagueiro Alex. Gilberto acertou. Acertou um chute em Ramon e ganhou o cartão vermelho. Era o que o Vasco precisava para tomar conta da partida
e vencer merecidamente graças ao melhor jogador em campo. Pedrinho estaria lamentando até agora a falta de sorte neste chute, caso não tivesse recebido um passe de Sávio 12 minutos depois. Vasco 1-0 aos 40 minutos. Elogios para Pedrinho feitos por ele mesmo. Eu acho que eu estou sendo um jogador que estou trabalhando todos os fundamentos, né? O drible, a velocidade e o chute também de fora da área, que eu treinei bastante para o professor Antônio Lopes durante a semana. 2-1 sobre o São Paulo, 1-0 no Flamengo. O Vasco consegue emplacar 2 vitórias seguidas no campeonato. Resultado, muita festa. A torcida do Vasco parece ter bola de cristal. Quanto vai ser o jogo hoje? 2-0 Vasco. Hoje 2-0. 2-0 Vascão. A previsão dos torcedores começa a se concretizar com a expulsão de Betinho logo aos 11 minutos de jogo. Chances até que o Goiás tem, mas falta talento, que sobra para Edmundo. Aos 46 ele faz uma jogada de craque, se livra de 2 e em cima da linha cruza, ou melhor, dá um presente para Evair, que marca e recebe elogios. Acho que o mérito maior nem foi meu, acho que foi do Evair, que acreditou na jogada até o final. O segundo gol de Evair no campeonato abre caminho para a 3ª vitória consecutiva do Vasco, que segue como a salvação carioca no Brasileiro. No segundo tempo, Edmundo parece se multiplicar. Participa de quase todas as jogadas, mas o gol não sai. Mesmo assim, a noite é dele. O palpite da torcida se torna real aos 44 do segundo tempo, em nova jogada de Edmundo. Evair, agora artilheiro do time, novamente está no lugar certo e faz o 3º dele pelo Vasco. Enquanto comemora, Edmundo se contorce de dor. Nada grave. Evair reconhece o esforço do companheiro. 2 jogadas idênticas, bem a característica do Edmundo, né? Graças a Deus ele cruzou, em mérito a ele que fez 2 grandes jogadas. Uma olhada para a arquibancada e não há dúvida. A maioria da torcida é vascaína. Embalada pela campanha do time, 3 vitórias seguidas, comemora o primeiro gol. Edmundo, depois do passe de Evair. O Fluminense não venceu nenhum dos 6 jogos disputados, mas os tricolores também fazem a festa com o gol de Paulinho McLaren. O empate de 1-1 faz o torcedor acreditar que, mesmo sem vitórias no Brasileiro e sem a estrela Renato Gaúcho, o time ainda vai dar a volta por cima. O Fluminense vai ganhar hoje do Vasco, vai tirar essa maré de azar e a gente é melhor do que muito time que tem por aí, inclusive o próprio Flamengo. E se o Renato pensa em ir pro Flamengo, ele tem mais é que ir embora mesmo e largar essa camisa aqui, que essa camisa aqui tem que ter amor pra jogar com ela, não é qualquer um não. Tá pensando em ir pro Flamengo? Vai embora, meu amigo. Some do Fluminense. A esperança morre a 1 minuto do segundo tempo com o gol de Ramon. 2-1 Vasco. O Fluminense até busca a reação, mas não consegue chegar à área do adversário. Já o Vasco, depois de uma grande jogada, Edmundo vai à linha de fundo e cruza. A bola passa pela defesa e Pedrinho aproveita. Vasco 3, Fluminense 1. É a 4ª vitória consecutiva do Vasco. Já o Fluminense continua sem vencer no campeonato. Mais chuteiras do que se esperava. No gramado, uma gente mais festiva do que se imaginava. Ao ritmo do samba, o Vasco comemora o aniversário antes do jogo. Há 99 anos era fundado o Clube de Regatas Vasco da Gama, um clube de tradição portuguesa que marcava a época pelo pioneirismo de ter negros e mulatos como jogadores da sua equipe. Eu acho que o racismo não está com nada. Certo é ver coração, e o coração de todos eu acho que prevalece mais. Então, felicidades a todos os negros e também felicidades a todos os brancos. E feliz, a torcida dança e embala o time preto e branco de coração vermelho. Edmundo vem com tudo e a marcação do Bragantino é dura. Mas aos 8 minutos, Mauricinho passa para Ramon, que abusa da sorte e do azar das pernas do goleiro Wendel. Vasco 1-0. A maioria das jogadas de ataque vem com Mauricinho pela direita. O estreante César Prates mal tem chance de mostrar seu jogo. Tenta se adaptar à posição oposta de costume. Joga agora na lateral esquerda. E é Ramon quem cruza da esquerda para Edmundo aproveitar a cabeçada de Evair e marcar o segundo do Vasco. Um gol importante no momento bom do jogo que vai nos dar mais tranquilidade no segundo tempo. Ao contrário do que muitos esperavam, o Vasco não relaxa na volta ao gramado.
Aos 8 minutos, Ramon cobra o escanteio e Valber marca o último da equipe. Ele fecha o placar em 3-0. Uma rasteira por trás e Edmundo recebe cartão amarelo no segundo minuto de partida. Um discreto puxão de camisa no segundo tempo e pronto. Segundo cartão amarelo. Edmundo é expulso pelo juiz cearense Dacildo Mourão aqui no Rio Grande do Norte. Preste atenção à infeliz declaração do jogador ainda na beira do campo. Olha, a gente vem na Paraíba. Um Paraíba pita só pode prejudicar a gente, né? A gente quer ganhar. Como que nós vamos ganhar? No vestiário, Edmundo tenta se desculpar. Tem uma maneira de falar lá no Rio, todo mundo que é do Norte a gente chama de Paraíba. Você que é do Rio sabe disso. Então não foi para agredir ninguém, mas é brincadeira. A gente vem jogar no Nordeste e bota um juiz do Nordeste. Que palhaçada é essa? Que bagunça é essa? Eu acho que tem sacanagem no futebol, só isso. 27 segundos, Edmundo escreve o primeiro recorde, o gol mais rápido deste brasileiro. Claro que com uma ajuda do goleiro Adnan. No primeiro tempo, apenas este gol. Segundo tempo, depois da entrada de Mauricinho no Vasco e a expulsão do zagueiro Balu do União, começa o show de gols. 23 minutos, Edmundo invade a área e faz 2-0. 27, outro de Edmundo, este um golaço, 3-0. Um minuto depois, mais uma falha do goleiro Adnan e mais um gol de Edmundo, quarto dele e do Vasco. 34 e Edmundo de novo, 5-0. O atacante ainda perde um pênalti. Para terminar, 44 minutos. Edmundo completa a goleada com um belo gol, o 11º dele no Brasileiro. Final, Edmundo, ou melhor, Vasco 6, União São João de Araras 0. Edmundo não conseguiu apenas chegar à artilharia do Brasileiro ao lado de Dodô do São Paulo e Christian do Inter. Ele agora consegue também um recorde. É o jogador que mais fez gols numa partida num campeonato brasileiro. O difícil é falar com o protagonista do espetáculo. Afinal, desde o episódio em que chamou o juiz de Paraíba no jogo contra o América de Natal, Edmundo não dá entrevista. Tudo bem, o torcedor não quer papo. Quer ver é gol. Noite de festa em São Januário e o Vasco testa o seu comando. Lopes, testa aí, vê se tá bom. Suspenso, o técnico Antônio Lopes fica longe do campo, ao contrário de Celso Rotti do Inter. Mas a zaga colorada não prestou. Ramon cobra a falta e o zagueiro Odivan cabeceia. A comemoração vascaína dura só um minutinho. Arilson cruza e Christian coloca mais uma vez a cabeça no lugar certo. O 12º gol dele, que pega Dodô do São Paulo e Edmundo do Vasco na artilharia do campeonato. Depois dos gols, Odivan e Christian duelam em campo. Mas quem brilha no segundo tempo é o garoto Felipe Alvim, de 18 anos. No primeiro jogo dele no Brasileiro, um chute. E com a ajuda de Christian, o primeiro gol como profissional. Sempre estou esperando a chance. A hora que apareceu, abriu, eu chutei. Graças a Deus consegui o gol. Depois de uma falta violenta em Arilson, Juninho ainda é expulso pelo árbitro Oscar Godoy, que sai de campo xingado e escoltado pela polícia. O Vasco mantém uma invencibilidade de 16 jogos em São Januário. E o Inter... Colorido no céu, onda na arquibancada de uma torcida confiante, bem diferente do técnico do Palmeiras. Você acha que o campo pesado ajuda o Palmeiras? Não vejo. O Vasco conhece melhor o campo, o Vasco leva vantagem. 43 segundos de jogo. Edmundo prova que conhece mesmo o gramado, as poças de São Januário. A bola atrasada pelo lateral Júnior para no campo encharcado. O atacante aproveita e marca o 16º gol dele no campeonato. É o artilheiro isolado. O caminho é mesmo pela direita. Aos 6 minutos, Juninho chuta de trivela quase sem ângulo. O goleiro Marcos esperava o cruzamento. 38º gol do Vasco, que segue como o melhor ataque da competição. O técnico Luiz Felipe esbraveja tentando arrumar o time. Antônio Lopes, suspenso, assiste tudo de camarote.
O ataque do Palmeiras pouco ameaça Carlos Germano e a pequena torcida verde elege um vilão. Quem tá matando o nosso time é o Viola, que ele volte pro Corinthians logo. O Viola tá mortão, velho, mortão. No segundo tempo, depois da expulsão do zagueiro Odivan, o time paulista reage. Aos 22 minutos, Edmilson chuta colocado no canto esquerdo de Germano e faz 2-1. Por alguns minutos, o Palmeiras toma conta da partida. Mas o dono da noite é Edmundo, que deixa a zaga palmeirense em pânico toda vez que pega na bola. O Vasco continua invicto jogando em casa. 7 vitórias e um empate. E depois de 5 anos, finalmente consegue vencer o Palmeiras em campeonatos brasileiros. Os fogos que iluminaram a noite de chuva antes do jogo teriam mais sentido depois do apito final. Resposta antecipada. O torcedor se comportou. E Edmundo também, preocupado com a convocação para o amistoso da seleção. Foi dele o primeiro gol depois do cruzamento de Maricá e da falha de William Anden. Vasco 1-0. Depois do lançamento de Pedrinho, o juiz marcou o pênalti do goleiro em Edmundo. O atacante bateu e fez seu 24º gol, disparando na artilharia do campeonato. Você levaria o Edmundo para a seleção? Olha, eu levaria. Levaria porque eu acho ele um craque. No começo do segundo tempo, Edmundo e o Vasco se acomodaram e o Bahia diminuiu. Carlos Germano chegou a defender a cobrança do pênalti de Lima, mas na sobra, Guga marcou 2-1. Aos 35 minutos, Sorato tranquilizou a torcida com um gol de cabeça. Final, Vasco 3, Bahia 1. Com a vitória, o Vasco garante por antecipação o primeiro lugar na primeira fase, uma vantagem que pode fazer diferença no quadrangular. Vai ter uma regalia aí nas finais, quer dizer, decidir em casa os 3 últimos jogos e também, em caso de desempate, quer dizer, 2 equipes nesse quadrangular terminam empatadas em número de pontos, entra o Vasco, porque foi o primeiro colocado e fez a melhor campanha. Elogios até de um ex-artilheiro vascaíno. Bom, eu acho que ele hoje é o número 1, né? Tenho certeza que para as próximas Edmundo vai estar dentro. Pendurado com 2 cartões amarelos, Edmundo tenta arrumar um motivo para receber o terceiro e ficar zerado na fase final. Fora da seleção por indisciplina, ele parece ignorar o aviso de Zagallo. Não dá para entender o Edmundo às vezes. Baita jogador, mas só que ele não joga só pensando na bola, ele joga prejudicando a gente. Evair quer jogo, não confusão, e faz o primeiro do Vasco. Depois do cruzamento de Pedrinho, marca o segundo. Em contraste com o antifutebol de outros jogadores. Marques e Edgar do Atlético e Luizinho do Vasco são expulsos por entradas violentas. Edmundo finalmente consegue o terceiro amarelo. Tomara que daqui pra frente ele só se preocupe com o futebol. Centenas de pessoas machucadas antes do jogo. Carros apedrejados, até o ônibus do Vasco foi atacado. Uma das janelas ficou assim. Quase não se vê policiamento. Para entrar no Maracanã basta um pouco de agilidade. Na torcida do Flamengo, uma corda é o elevador que leva das cadeiras à arquibancada. Aqui a gente vê de tudo. Desde brigas que parecem que não acabam nunca, até festas que bem que poderiam durar para sempre. O Vasco está pronto. O Flamengo ainda não. Falta dar um presente à rubro-negra Vera Fischer. Vera Fischer é pé quente. Aos 4 minutos, Leandro cruza para o gol de Iranildo. 1-0 que deixa a Múmia enlouquecida. A alegria de Múmia dura pouco. Dura 1 minutinho e meio. A falta cobrada pelo atacante Ramon passa por Mauro Galvão. Mas o gol vai para o zagueiro que fez o corta-luz. Zagueiro por zagueiro, o do Flamengo, Luiz Alberto, aparece muito mais. Anula o melhor jogador do campeonato. Luiz Alberto só cai na dança do craque Edmundo uma vez. Ele ficou. Júnior Baiano não. Mais vendido ainda fica o goleiro Carlos Germano no chute de Bruno Quadros na trave.
Goleiro por goleiro, Klemer do Flamengo trabalha mais. Seja com as pernas no chute de Edmundo, seja com as mãos quando o lateral Felipe tenta resolver por conta própria. Quem é melhor, Vasco ou Flamengo? Durante toda a semana se falou muito da força do Flamengo e de sua torcida. Se falou muito também no favoritismo do Vasco. Era Klemer e Júnior Baiano pra cá, era Edmundo pra lá. Parecia que os dois times iam vencer o jogo. Doce ilusão. 98 mil torcedores foram embora do Maracanã com aquele gostinho. Aquele gostinho de quase. É evitar confrontos e provocações. Foi melhor uma separação. Flamenguistas por aqui, vascaínos do outro lado. Melhor mesmo. No último jogo já deu problema e a torcida do Vasco está mais do que confiante. O time joga por um empate e o Flamengo não sabe o que é vencer do Vasco no Campeonato Brasileiro há 5 anos. É por isso que o Flamengo ataca e assusta desde o início. O Vasco não quer deixar barato e as faltas são duras dos dois lados. No nervosismo, Paulo Autuori salta do banco e sai do sério. Antônio Lopes trata de orientar o time para o melhor e o melhor está em campo. Edmundo é liso, precisa de apenas um contra-ataque para abrir o coração vascaíno. Mesmo com o gol, o susto. Nelson exagera e gela a alma da torcida. O time, com um jogador a menos, fecha o primeiro tempo em 1-0. Já não precisava fazer gol, saímos na frente, normal que o time deu uma recuada. Qual é a técnica para conseguir sair dessa marcação toda? Velocidade. Velocidade o Flamengo também tem. O que falta é precisão, principalmente no ataque. E quando se fala em ataque, só se vê Edmundo. O banco para conferir o que já se espera. É do Vasco! O desespero está explícito. Enquanto eles se preocupam em espancar o torcedor, perdem o lance que deu o gol do Flamengo. Falta de Alex em Renato Gaúcho dentro da área. Júnior cobra e faz. Partiu Júnior Baiano, pé direito, bateu. Gol! A torcida vascaína nem se abala, muito menos Edmundo. E com esta ginga, repetindo a categoria que esbanjou durante todo o campeonato, ele comprova ser o melhor de agora e o melhor da história. O artilheiro, com 29 gols, tem a felicidade ao lado, a torcida ao redor e a gratidão lançada aos céus. Tarefa cumprida. Edmundo poderia ter encerrado por aí. Mas quem selou a goleada foi Maricá, aos 45 minutos. É do Vasco, finalista! Sabia que o Flamengo vinha com tudo, vinha pra cima, ia facilitar nos contra-ataques. Eu acho que se a gente não tivesse com um jogador a menos, ia ser mais fácil. Na segunda fase, se classificaram 8 times da primeira fase. Então, na segunda fase, o Vasco ficou no primeiro grupo, no grupo A, e teve o grupo B. Então, serão 4 times do grupo A, 4 times do grupo B. O melhor colocado dessas fases, né, os times iam jogar entre si novamente, né, o mais bem colocado em pontuações, né, de cada grupo faria a grande final desse campeonato. Sendo assim, Vasco e Palmeiras se classificaram e foram para a grande final. A grande vantagem do Gigante da Colina era que ele foi o primeiro colocado lá na primeira fase, conquistando os 54 pontos que a gente falou. E sendo assim, o Vasco tinha a grande vantagem dos 2 empates, né? Tanto o jogo no Rio quanto o jogo em São Paulo. E assim foi. O primeiro jogo da final foi no Maracanã, com 0-0 no resultado, com um público mágico de 89.200 pessoas. E o segundo jogo foi no Morumbi, lá em São Paulo, com um público de 54.243 pessoas. O Vasco se sagrou campeão brasileiro, com 2 empates de 0-0, com a defesa mágica de Carlos Germano, né? E aí o Vasco acabou conquistando por essa grande vantagem que ele tinha. Um dado histórico também é que o Edmundo, até pouco tempo, era o maior artilheiro de todos os tempos
do Campeonato Brasileiro, com 29 gols. O animal conseguiu fazer 29 gols nessa edição de Brasileirão. Realmente era um Vasco indomável. Tua imensa torcida é bem feliz. Os vascaínos já mostram o prato principal para saciar a fome de títulos. E os palmeirenses sonham com um Natal feliz. Esse é o 5º título que vamos levar para São Paulo com toda alegria. Do lado de dentro, o show dos carecas prende a atenção de todos. Quase todos. Um batalhão de 120 radialistas ainda ajusta os detalhes para a decisão. Detalhes um pouco enrolados. De norte a sul, o Brasil grudado no radinho. 18 horas direto do Maracanã. Tem Palmeiras e Vasco, Campeonato Brasileiro. E chegou a hora do show de Edmundo. Por causa do calor, um primeiro tempo em ritmo lento. Alex chuta de direita e a bola passa por Carlos Germano, a única chance do Palmeiras. Para movimentar o jogo, só mesmo ele. Edmundo cobra a falta na trave. O segundo tempo parecia ser só de Edmundo. Kleber dá um presentão de Natal para ele. O próprio zagueiro e Roque Júnior correm a tempo de evitar o 30º gol de Edmundo no campeonato. Quem sabe agora passa como um alfinete entre Kleber e Júnior e divide com Veloso. Aos poucos o Palmeiras descobre que o Vasco tem mais que Edmundo. Esta é a 14ª partida de Carlos Germano sem derrota no campeonato. Germano só esqueceu o jogo por um instante, quando socorreu Viola, que se machucou gravemente depois de um choque com o apoiador Nasa. No último lance, Oséias tenta o gol do título e esbarra de novo em Germano, que garante o tri vascaíno. O Oséias cabeceou muito bem, eu estava bem colocado. Acho que bateu de parabéns, um time de sorte. Mas a torcida celebra o herói do campeonato. Edmundo, o polêmico. Edmundo, o imprevisível. Edmundo, o craque. Não há como negar. Nenhum outro jogador mereceu tanto erguer essa taça. O artilheiro é carregado, ovacionado e desabafa. Minha família, meus amigos, meus companheiros, essas têm uma imagem super positiva. Eu acho que é isso que me importa. Edmundo agora vai tentar agradar os italianos da Fiorentina, mas promete voltar. Estou dando só um tchau, que eu voltou com meu coração aberto. Agora a partida. Vai dar saudade, porque graças a ele, essa imensa torcida vai continuar bem feliz. Tua imensa torcida é bem feliz. O vídeo está chegando ao fim, mas deixa aí seu comentário. O que você achou do Vasco em 97? O que você achava desse time em 97? Né? O que mais destacou para você quando você viu esse campeonato ou ouviu alguém falar sobre isso? E o que você achou também do Edmundo ser artilheiro? Deixa aí nos comentários. Não deixa também de dar um like nesse vídeo e compartilhar para aquele amigo seu vascaíno que realmente quer ver um pouco mais sobre essa história aí desse campeonato, desse tricampeonato brasileiro. E esse manto sagrado de 97, ele está disponível aqui na Mantos do Futebol. Vou deixar o link da nossa loja oficial aqui também para você adquirir esse manto. Lembrando, personalização grátis para você com o nome do Edmundo ou qualquer outro craque da época e frete grátis também. Não deixe de dar uma conferida no nosso site e já garanta esse manto de 97, viu? No mais, galera, um super abraço para vocês e um abraço do Almirante.